minhas malas na mão, a maior decisão foi fugir pra viver de cantar, ser mulher e amar, resistir. Eu segui e vivi preconceito por eu ser do meu jeito, persisti. Também sofro de amor, mas eu faço da dor canção. O que eu chamei de primeira onda tinha a ver com aquele período da emergência do que se chamou de movimento social homossexual organizado no Brasil. Era um período em que algumas pessoas se juntam e resolvem, vamos fazer um movimento politizado homossexual no Brasil. E aí você tem Grupo Somos em São Paulo, Grupo Somos no Rio. Nesse período também surge o GGB, o Grupo Gay da Bahia, com toda a luta pela questão da despatologização da homossexualidade no Brasil. Esse é um período que está muito focado numa luta anti-autoritária. Ele é um período em que você tem uma ditadura, tem muita desconfiança em relação ao poder e a quem detém o poder. Então isso marca muito a forma como o movimento se organiza. Não havia muitas das coisas que a gente conhece hoje, Não havia financiamento, não havia política pública, não havia o Estado dando ouvido para o movimento. Quando alguém me olhar, respeite a minha memória. E era um momento de grande transição, assim, no mundo e no Brasil. Era o momento da abertura democrática aqui. Quando entra a década de 70, há uma grande mudança cultural no Brasil. Já vinha vindo, uma mudança no mundo desde a década de 60, os movimentos contraculturais, mas é na década de 70 que a moda unissex toma corpo. Tudo mexeu muito com a cabeça da gente, Vem Elis Regina, corta aquele cabelo zerado que mulher nenhuma fazia, Mulher não usava calça comprida, mulher não podia se desquitar, era terrível. E com elas nós aprendemos muitos conceitos. Todos os conceitos fundamentais de sexismo, própria ideia de machismo, tudo veio ali das feministas. Qualquer tipo de organização política assim era inviável. No Brasil, justamente nesse período de 68, 69, 70, quando houve uma transformação internacional sobre costumes, sobre comportamento, sobre sexualidade, a famosa revolução hippie, a contracultura, paralelamente estava surgindo um movimento politizado, movimento estudantil a nível internacional. E logo depois houve o ato institucional número 5, dia 13 de dezembro de 68, quando o regime militar vai acabar com as mobilizações, com as manifestações, com as organizações democráticas públicas. As esquerdas vão entrar na clandestinidade, alguns vão optar pela luta armada, outros vão optar para trabalhar dentro do MDB, e elimina totalmente qualquer possibilidade de surgir um movimento LGBT no Brasil. Por quê? Porque o governo proibia passeatas, reuniões, e os gays e as lésbicas tiveram muito medo de ser associados com atividades subversivas ou com atividades que podiam levar eles a ser presos. Todo mundo que tinha um pouco de consciência da realidade sabia que pessoas presas foram torturadas, especialmente a partir de 68. Então isso abafou totalmente as possibilidades de surgir o movimento. E é justamente no processo de abertura, tanto de cima para baixo, do governo Geisel, para abrir um pouco o processo dentro do país, e essa também um movimento de baixo para cima, pressionando para abrir cada vez mais o país, onde há um espaço para
grupos surgiram. O Trevisan, eu acho que tinha estado nos Estados Unidos e também tinha tido uma vivência lá, né? E queria trazer essa discussão aqui para o Brasil. E começou essa discussão lá com os amigos dele. Mas, assim, não deu certo. Eu acho que deu. Teve umas discussões e as coisas continuaram. Então, o surgimento do Lampião, em 78, me mostra esta porta de possibilidade. Uma porta não, eu não sei descrever que tamanho teria. Era uma coisa escancarada para mim, uma coisa tão grande, que finalmente eu tinha achado um veículo. Principalmente o Aguinaldo Silva, o Bittencourt, se não me engano, e no Rio de Janeiro, e o Trevisan em São Paulo, eles eram profissionais de imprensa, já assim, bem gabaritados. Eles conseguiram uma distribuição do jornal Lampião muito boa, uma distribuição nacional. Realmente impressionante o quanto que assim era divulgado pelo Brasil todo, os lugares mais longínquos. Se vendia esse jornalzinho Lampião. Lampião tinha uma intenção muitíssimo atual, muitíssimo contemporânea, que nunca se realizou, diga-se de passagem, na política da esquerda brasileira, que era fazer uma interação entre as tais minorias, os novos movimentos que tinham posturas de luta e de projetos novos para a esquerda brasileira. Então, nós chamamos os negros para colaborarem as feministas, nós abordávamos questões indígenas, indigenistas e de movimento ecológico naquele momento. Não é? A coisa não teve muito resultado, assim, muito intenso, porque já estava muito difícil nós equacionarmos as nossas questões relacionadas com a homossexualidade, os direitos homossexuais e a homofobia na sociedade brasileira. Então, o jornal foi, depois de alguns poucos números, foi ficando um jornal realmente completamente gay e perdeu essa outra vertente das minorias. Inicialmente, o Somos e o Lampião foram muito identificados. O Lampião deu toda a força para o Somos, que era o primeiro grupo gay. Então vocês vejam que o quadro estava configurado para que eclodissem uma série de novas posturas. E foi aí, me parece, que apareceu o Somos juntamente com as pessoas que voltavam e o Lampião juntamente com as pessoas que voltavam. Então, os polos que nós tínhamos no Brasil se juntaram com os polos que vieram do exílio da ditadura. Vejam como o exílio da ditadura, coitados, eles não sabiam que eles estavam na raiz da nossa reação toda. E eu já estava entrando na universidade e tem um debate sobre minorias na USP, uma semana, e eu fui no debate de minorias indígenas, mulheres, população negra e homossexuais. Aí sim. E o Grupo Somos foi convidado e participaram vários representantes da organização e houve um debate muito interessante entre militantes da esquerda, alguns deles já gays e lésbicas, e o movimento sobre os rumos ou as estratégicas do movimento LGBT. Na plateia, que estava abarrotada, tinha gente sentada nas janelas. Vocês imaginem aquele bando de Zé Mané que nós éramos, tentando pensar uma coisa que não existia ainda, nos confrontando com o establishment da esquerda brasileira. E aí começaram as contraposições às nossas posições, e eram sempre as mesmas posições, não é? De se contrapor a uma divisão, uma suposta divisão da esquerda brasileira, do movimento operário. Aí eu botei a mão na cintura, espiritualmente. O que é isto? Está na hora de rodar a baiana. Me levantei,
subi na cadeira, eu não estou mentindo, porque eu estava querendo botar merda no ventilador, eu não tinha mais o que fazer naquele momento. Eu me levantei e disse, olha, eu não sou aqui porta-voz de porra nenhuma, eu tenho os meus problemas, eu não vou falar em lugar de homossexuais, que eu sei que aqui nesse auditório está lotado de homossexuais. Então, por favor, vocês se manifestem, porque eu aqui não vim falar, eu não vim carregar nas costas os problemas de ninguém. Houve um momentâneo silêncio e de repente começou a pipocar. Pá, 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 pá. E aí, cara, vocês não podem imaginar a maravilha que foi aquilo. Ninguém estava com coragem de falar. E de repente, quando um começou, na minha faculdade, na ECA, tem professores que dizem que o homossexualismo é um problema da burguesia, que era um argumento ventilado o tempo todo, né? É um sintoma de decadência da burguesia. Na minha escola, eles não aceitam nenhum tipo de postura, de gesto homossexual. Na minha escola, eles dizem que não existe homossexual no socialismo, etc, etc. E aí foi uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu lembro de ter descido quando terminou o debate e na hora colado na mesa onde estavam os rapazes do que veio a ser o grupo Somos, falando sobre a sexualidade. Falei, eu quero entrar nesse grupo quando vocês têm a primeira reunião. Sábado agora. Aonde? Que horas? E eu estava lá. E assim eu entrei no grupo Somos. E comecei a corrigir a injustiça. E aí se encheu aquele monte de gente querendo participar do Somos. E foi aí que o nome Somos, inclusive, apareceu. Nós demos, de fato, o nome Somos. E aí aquele monte de gente querendo participar do Somos. Bem, a partir dali, começaram a chegar pessoas e houve um determinado momento em que a articulação se tornou tão sofisticada que nós tínhamos em torno de 150 pessoas participando nos vários grupos do Somos. Então, eu fui já no sábado, parece que esse debate ocorreu numa quinta-feira à noite, na universidade, e no sábado eu fui para a reunião e sentados no chão do quintal, do lado, e era um sobrado. E entrei eu e minha namoradinha. A reunião era assim, a gente ficava assim o tempo todo, porque como era um conjunto de sobrados e a gente estava exposto, tinha bastante meninos, né? A gente estava exposto e se tinha muito medo, porque você podia ser denunciado que estava fazendo uma reunião clandestina, e se eles são subversivos, né? Então a gente tinha muito medo de ser visto naquele quintal, aí falava baixinho. E um desses encontros era a reunião do Grupo Somos, que eu confesso que naquele momento eu não sabia o que era, né? E eu participei desse encontro como ouvinte. Achei aquilo tudo muito interessante, aquilo tudo muito incrível, né? E fiquei sabendo naquele momento que, na verdade, existia um Grupo Somos em São Paulo, que existia um Grupo Somos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, em Copacabana, e aquele era um Somos na Zona Norte, né? Por uma questão de pessoas da Zona Norte que não podiam se deslocar até a Copacabana. Então, ali era o encontro do Grupo Somos na Zona Norte. E eu passei a frequentar aquele grupo. Eu frequentava o grupo da Zona Sul, que era mais perto da minha casa, e obviamente, as pessoas eram um grupo de amigos. Sempre eu acho que começa assim, quase todos se conheciam. E eram pessoas, então, viajadas, todo mundo falava línguas e tinha um bom padrão de vida, eram classe média Zona Sul. Então, o tipo de preocupação deles era muito específico de uma constelação dessas, né? Para não haver uma dispersão total do grupo, como um tal, a gente fazia, às vezes, reuniões cruzadas. O grupo da Zona Sul ia para a casa do coordenador da Zona Norte e tínhamos uma mega reunião lá e vice-versa, né, para a gente poder conhecer e manter uma unicidade do grupo.
O Lampião me mostrou que era possível um ativismo a partir da minha sexualidade, né? A partir da sexualidade em geral, quer dizer, a sexualidade como um ponto político. E lá eu conheci o grupo Somos e resolvi me aproximar. Lá tinha a coluna do Somos, saía a caixa postal, naquela época era por caixa postal o contato. O Somos, naquela época, ele funcionava por ondas de grupos. E o meu grupo, eu acho que foi o grupo 5, o quinto grupo a partir do Somos. A Ione Ludgren era uma das pessoas, foi ela que respondeu a minha carta para entrar no Somos, por exemplo. Ela era do grupo 3 ou alguma coisa assim. Ela foi uma espécie de madrinha para mim, né? Me conduziu para dentro do grupo. E ali eu vou atuando, né? Me estabeleço, me firmo como um ativista no campo não era dos direitos, porque não existia direitos homossexuais naquela época, no campo do ativismo pela liberação e contra a repressão à homossexualidade. Essas eram as palavras da época. Se fazia ali naquele momento a necessidade de dizer: eu sou homossexual, eu sou gay. O assumir-se era um assunto muito constante. E aí havia críticas ou não a pessoa assumir ou não assumir. E a própria questão de assumir havia divergência sobre o que seria assumir. Assumir para si próprio ou assumir para a opinião pública. Foi o GAAG, a minha ideia de criar um grupo foi também a partir do Lampião. Quando o Lampião publica a notícia do Somos, e aí eu fiquei com a ideia, puxa, seria tão legal a gente ter um grupo aqui no Rio que a gente pudesse conversar sobre essas questões, que foi um grupo com algumas peculiaridades em relação aos outros daquele contexto, né, dessa que se chama a primeira fase do movimento, que era um grupo de pessoas da classe operária. A região de nascimento marcava a gente muito fortemente em termos cultural e social, né? O fato de ser da Baixada, tem um estigma todo próprio, o fato de ser negro e morar na Baixada, né? Grupo de atuação e afirmação gay. E é interessante a gente observar os nomes, né, dos grupos na época, que eles remetem àquilo que era mais importante no momento, né, que é a questão da afirmação, né? Era um momento de emergência enquanto sujeito, né? Você sai de um momento de invisibilidade, de clandestinidade, de interdito, e você reivindica um lugar na sociedade. Então, quando você olha os nomes, você percebe que os nomes dizem muito, né, do período. Então, essas eram as questões discutidas no grupo, né? A gente tratava de questões da nossa subjetividade, do preconceito na família, no trabalho, como que a gente lidava com essas questões, a questão da sexualidade, que na época também era muito reprimida, né? Principalmente para nós mulheres. Então eram esses os assuntos que a gente conversava. Então, assim, era um momento, como foi o primeiro momento do movimento feminista, era uma questão mais de subjetividade, né? De trabalho, de autoconhecimento. Fundado o Grupo Gay da Bahia no Carnaval de 1980, nós logo nos antenamos em entrar em contato com os grupos do Brasil, o Somos Rio, Somos São Paulo, Outra Coisa, nós, por exemplo, vários outros grupos que começaram a ser fundados, seja no Sul, Sorocaba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, e no Nordeste. De certa forma é o seguinte, né? Teve um precedente, né? Principalmente esses grupos, né, na Europa e nos Estados Unidos. E aí, esse amigo da gente sabe que ele falava muito bem inglês, viajava para lá, né? A ideia inicialmente surgiu dele. Disse, gente, que tal a gente formar um grupo? Lá já tem, a gente pode também aqui, por quê? Porque pelo menos a gente vai encontrar num grupo mais forças, um com o outro, com outros a gente vai agregar, como eu disse, pessoas que acham que a homossexualidade é uma doença. Começou a abrir o leque.
né? Até que eu disse a você, um jornal da época, esse jornal acho que acabou. Ele botou, era só o que faltava, fundado em Recife, Sindicato Gay. Aí a gente comprou a briga com o jornal também. Me permitam dizer que estão querendo colocar isso para gozar com a cara da gente. Aí ele, não, tudo bem, vou rever isso. Aí depois teve uma outra nota pedindo desculpas. E na Paraíba tinha o nós também nessa ideia, né? Se tem São Paulo, tem o nós também. Então tem gay aqui também, né? E o Beira de Esquina é alusão ao jornal, né? Lampião de Esquina, né? E aí são grupos com características diferentes. Na verdade, eu fui do Beira de Esquina. A gente ia nas atividades também do Nós Também, mas o Nós Também acho que se circunscrevia sua atuação mais dentro do espaço da academia, né? Da universidade. E o Beira de Esquina, o que é que diferenciava? Era porque a gente tinha uma atuação mais voltada para fora. Então, e na primeira vez que a gente saiu na rua, chegou no Mercado da Torre, foi o povo jogando tomate, jogando os caras, claro, em repressão, né? O PCdoB, os comunistas acusavam o PT de estar enchendo de viado o movimento estudantil lá na UFPB, porque em algum momento vários centros acadêmicos tinham viado, né, gay na frente dos centros, né? Então eu lembro que a gente brigava para mexer com eles, com o MR8, etc. A gente começava a gritar, dizer que o coito anal derruba o capital, né? Eles ficavam pé da vida para provocar. Mas aí a gente se comunicava muito, né? Movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulheres, somente esses, né? Óbvio que o movimento sindical aí já tinha uma... Mas mesmo assim, no movimento do campo, o movimento do... A gente tava lá junto, né? Então, para mim, eu acho que esse primeiro momento foram de grupos, e aí de grupos. Tanto de grupos do ponto de vista cultural, porque aí você pega nessa fase, né? Surge Secos e Molhados, surge manifestações. Ou seja, houve uma efervescência, o país estava vivendo uma efervescência, uma retomada da sua vida, né? Que tenha sido sufocada em todos. Então, eu acho que o principal foi essa coisa de se jogar. E aí, claro, sem muita regra, uma coisa um tanto, por exemplo, um movimento um tanto anárquico, eu acho que era nessa perspectiva, daquela coisa do chocar mesmo. Não havia academia, não havia celular, não havia internet. Eu não conhecia nenhuma pessoa igual a mim, nenhum trans. Quando aí, então, surge a grande notícia que havia, descobri que é uma equipe pioneira do Rio de Janeiro estudando transexualismo. E eu vou, claro, enlouquecido, acho que eu sou isso, descobri o que eu sou. Eu sou trans. E foi um alívio porque você saber que você é, que eu não tinha nome. E aí, aos 27, quando eu descubro essa equipe, eu me submeto a todos os testes e eu sou o primeiro operário do Brasil, né? Pelo menos até então, eu sou considerado assim, pelo Dr. Roberto Farina, que era um grande cirurgião plástico em São Paulo, que já morreu, e que foi condenado porque a cirurgia era crime, era considerada mutilação do humano. E aí eu não tinha como entrar na justiça naquela época para mudar meu nome, e eu vou num cartório, não tinha a lei da Brunelli, então eu tive que tirar um novo nome, dizer que eu nunca tinha sido registrado, e aí eu tiro um nome masculino, que foi mais um crime que eu cometi, porque aí eu tenho 2 CPFs, um de mulher e outro de homem. E é o meu segundo crime, o primeiro foi a cirurgia. E aí então eu passo 30 anos dentro do armário para não ser preso. Aí a Bianca conseguiu criar lá no Espírito Santo a Associação das Damas da Noite. Depois que criou a associação, um certo dia, a polícia fez uma operação pente fino e levou todo mundo para a delegacia de uma vez só. Essa prisão, como eu muito bem disse, serviu para poder a gente, de alguma forma, socializar com todas as prostitutas e travestis daquelas regiões
de zona, que a partir daquele momento tinha uma instituição que ia representá-los diante do governo, diante dos ataques que sofria diariamente. Nessa época, o mercado de trabalho formal não era uma discussão nossa. O que nós queríamos era poder exercer a prostituição sem ser perseguidas. E uma das pautas mais interessantes também era a questão de saúde, porque os médicos, naquela época, não se atendia a prostitutas nos serviços de saúde. Não, se fosse travesti, então nem passava na porta de um centro de saúde. E eu me lembro que nós registramos a Associação das Damas da Noite em 1981. A história que contam por aí é que tudo começou em 1992, e não é verdade. Começou lá no Espírito Santo, em 1979, junto com as prostitutas. Então, elas têm importância assim, primordial para que as travestis se tornassem cidadãs, se tornassem reconhecidas, se tornassem inseridas e se tornassem ativistas militantes. Porque, na verdade, quando a gente fala de movimento, nós estamos falando de mobilização de pessoas. Ele é movimento a partir de 1979, lá no Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes de 1979 a gente já não tinha preocupação com a problemática. Não se pensávamos das travestis, porque à época não se discutia a identidade, se era masculina ou feminina. Se discutia que eram pessoas travestis. Até 92, ainda não nos apresentávamos como mulheres. Não exigíamos que fôssemos chamados de elas ou de mulheres. A gente começa a ficar incomodada, porque as gays chamavam a gente de racha. As rachas, falam que racha, não sei o que, sempre de uma maneira muito pejorativa. Naquele momento histórico, é bom a gente sempre se frisar isso. Os gays eram muito misóginos, as mulheres eram a pior coisa do mundo. E eles se tratavam como as bichas e nós as rachas. Então, nossa primeira incidência dentro do Somos foi trabalhar essa questão. A gente estava começando a pensar numa coletividade homossexual, que era uma coisa muito nova, e não tinha muito como lidar com essas diferenças que surgiam. E essas diferenças, elas assim foram se acentuando. Nós, dentro do Grupo Somos, nos autodenominávamos de lésbico-feminista, uma facção, um subgrupo do Somos, que era composto pelas lésbicas. Então a gente dizia para eles assim, não queremos mais ser chamadas de racha, a gente quer ser tratada de lésbicas. Essa palavra que custou a todas nós sempre muito caro, ela tem que ser usada. Nós temos que falar o tempo todo e ouvir o tempo todo essa palavra por iguais, porque lá fora o negócio é duro. É duro, assim nós somos xingadas, assim nós somos ofendidas, assim nós somos desqualificadas. Não posso falar em temporalidades, não. Era tudo junto ao mesmo tempo e tal. O João Silvério Trevisan, que estava no grupo, me pega pelo braço e diz assim, vocês têm que entrar no movimento feminista. Vai ter o 2º Congresso da Mulher Paulista, elas já estão fazendo comissão organizadora. Ah, sim, vamos entrar no movimento feminista. Lá vamos doidivanas para dentro da comissão organizadora do 2º Congresso da Mulher Paulista. A gente falava, tá, vamos lá aprender, vamos lá saber, vamos ver o que é. E já chegamos, somos lésbicas, queremos, meu Deus, era tudo o que não podia ter acontecido dentro daquele movimento feminista. A ponto de, numa das reuniões da comissão organizadora, entra um monte de homem com correntes, armados de correntes, e vão para cima. Nós achando, as sapatinhas, que era ditadura, que era repressão, que era...
fomos fazer a segurança das mulheres. Começamos a correr para a porta, que abria e fechava assim, era de correr a porta, com mesas para colocar lá e dali nas pernas, onde alcançava. E aí ninguém falava nada, né? A gente via que tinha homens tentando segurar os companheiros, eram companheiros da esquerda que estavam fazendo isso. Só que a gente tira essas mulheres daí agora de qualquer jeito, entendeu? Porque o medo de que o movimento fosse, o movimento feminista, um movimento de sapatão. Que agora todo mundo é lésbica, toda feminista, evidentemente que a imprensa, sempre maravilhosa, né, faria isso. Eu tenho muita convicção de que as lésbicas não só levaram a discussão da sexualidade, mas a questão da violência contra as mulheres para dentro do movimento feminista, sim, que naquele período discutia muito mais creche e outras formas de repressão e de organização do que as questões específicas importantes também para as mulheres, que era falar delas mesmas. E o Ferros, ele era um dos restaurantes, né, conhecido nacionalmente e internacionalmente como um reduto, o espaço das lésbicas de São Paulo, né? Inclusive de politização, de que saímos das reuniões ou fazíamos reuniões lá, nós entregávamos o nosso material lá. Lá foi quando a Roseli Roth chegou e fez toda uma manifestação do primeiro beijaço, né, porque nós fomos impedidas de vender o Xana com Xana, né? Não vai mais vender o Xana com Xana aqui dentro, proibiram a venda. Então, elas se organizam de tal maneira, fazem uma articulação política de tal maneira nesta cidade fantástica. Chama imprensa que a gente detectava, esse cara escreve para isso, esse aqui escreve, esse vai dar força, esse vai dar uma cobertura digna, porque até então a cobertura da imprensa era mesmo terror. E vão fazer uma mobilização para que este jornal voltasse a ser vendido lá dentro. Driblar lá o porteiro, tiraram o boné dele, jogaram longe, ele foi correr atrás do boné, abriu sua porta, entrou todo mundo, né? E sobe em cima da cadeira, e discursos pela democracia, da Irede Cardoso. Gente, foi uma coisa linda. Cobertura na grande imprensa, com respeito. No dia seguinte, foi uma coisa muito fantástica mesmo. E isso foi liderado, encabeçado por Roseli Roth. E isso vai ocorrer no dia 19 de agosto, que também é conhecido no Brasil como Pequeno Stonewall brasileiro, porque houve uma invasão do Ferros Bar. Porque a polícia pegava pesada, entendeu? De nós prender e levar nós no costume, né? Que se chamava aqui naquela época, né? Então, a pior época que eu realmente tive uma visão política um pouco diferenciada de outras pessoas, né? Porque os anos 70, para mim, até os 80, foi horrível, né? Só por estar na rua, eram autuados em um artigo do Código Penal, artigo 59, que era o vadiagem, que eles prendiam simplesmente por estarem desocupadas, sem ter uma função registrada. Eu me lembro que teve uma época, antes de começar essa organização, nós ficávamos muito bem à noite se prostituindo, mas sair na rua durante o dia, ninguém saía. Tinha que olhar primeiro se não tinha uma viatura parada por perto para ir ao supermercado, aí à farmácia, ou então pedir alguém para comprar. Era finalzinho da ditadura militar, me parece, né? Finalzinho dos governos militares. E aí vem o delegado aqui para São Paulo, que vai fazer a operação limpeza na cidade de São Paulo, limpando pobres, negros, gays, desempregados, putas, travestis, sapatão. Isso era limpar a cidade. Mas olha que interessante, ele não levava de lavada assim o pessoal que ia no Mustache, na Burger House, que era o pessoal mais endinheirado, mais famoso. E com tudo isso, a gente sai para a rua no dia 13 de junho de 80, e com faixas
e vamos enfrentar o delegado Riquetti, pedindo o fim da repressão, gritando na rua, fazendo o que ninguém fazia, que era sair andando, caminhar por essas ruas. Então, era um momento de efervescência mesmo. Por quê? Porque vivíamos sob dois regimes fortes, o regime militar e o regime marxista-leninista. E falar sobre bichice naquela época realmente era considerado uma coisa divisionista, né? O inimigo não era exatamente a ditadura militar. O inimigo era a repressão marxista sobre o pensamento. Porque nós achávamos importante, sim, falar sobre raça, sobre gênero. Eles acharam que era a luta menor. E nós tivemos que brigar para ter posição respeitável política. Acho que nós conseguimos fazer isso. Existia a questão de que a esquerda tinha muito preconceito, principalmente o Partido Comunista, né? Os comunistas, em geral, são homofóbicos, não são os comunistas. A Convergência, por exemplo, ela montou um grupo para intervir no Somos. A Convergência, ela tinha interferência no grupo, com a mesma discussão que nós, porém ela entrava no movimento negro, no movimento feminista e no movimento homossexual. E eu devo mencionar uma coisa que me chamou muito a atenção no período, que eram as fragilidades da ditadura, quer dizer, era uma ditadura realmente muito medíocre, de baixo nível, que não diminui a sua violência, porque era muito violenta, mas ela era bastante burra, talvez pelo fato de ser muito violenta. Ela se articulava muito bem na sua violência, inclusive com outras ditaduras latino-americanas, mas ela não entendia nada além do seu beabá, né? Do beabá que estava estipulado pelo SNI e os órgãos de repressão e a censura. O movimento homossexual não chamava atenção, não dava medo ainda, porque eles não tinham noção, eles não entravam, não tinham interesse em se filtrar. Eles não entendiam o nível político do movimento. Mesmo a gente participando do 1º de maio, mesmo assim, estando lá na Embaixada do Chile, o pessoal não achava que era um potencial perigoso, mas a gente convivia com esse medo, lógico. Mas no Brasil tudo tem uma máscara. É o país do carnaval, né? Então essa máscara pervade tudo. É mais importante o que se vê do que o que de fato está por detrás movendo tudo isso. O que está movendo tudo isso é o arroz com feijão, e se alguma coisa divergir desse arroz com feijão, eles ficam perdidos. A partir do momento em que nem Mato Grosso e os Zicroquetes faziam sucesso, esses caras não tinham mais como reagir. Eles não estavam aparelhados para isso, não é? Era mais ou menos o que a esquerda gostava de dizer, estava sendo realizado de uma outra maneira. O povo unido jamais será vencido. Só que era uma outra categoria que eles não esperavam. Era uma luta de guerrilhas na cultura de fato. Acho que tanto o Grupo Somos quanto o Lampião tiveram esse elemento de resistência guerrilheira. Depois, o Jornal Lampião propôs um encontro nacional dos grupos LGBT. E Semana Santa de 80 se realizou esse congresso, esse encontro nacional de grupos homossexuais organizados, que foi o título desse encontro, com, eu acho que 8 a 15 grupos, não tinha mais que 8, 9 grupos no país nesse momento, na Escola de Medicina, no Dr. Arnaldo, em São Paulo. E isso foi muito legal, aquela meia dúzia de grupo vai fazer um encontro nacional. Não tinha a menor ideia do que era isso, mas a gente fez e vem 200 pessoas, é um encontro para 200 pessoas, na parte fechada. A parte aberta foi no domingo, né, que foi o domingo de Páscoa. Então essa parte, a parte aberta foi na parte da tarde, na realidade, porque nós saímos e divulgamos nos guetos, né, em todos os barzinhos, onde a gente poderia divulgar, a gente divulgou. Um dia andando assim pelo bar, eu fui no Cachação, que era um outro bar também típico de mulheres, era esmagadoramente frequentado por mulheres, e eu vi lá na parede, assim, na rua, do lado do Cachação, primeiro encontro de grupos homossexuais organizados,
São Paulo, Teatro Ruth Escobar, não sei o quê, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu anotei o enderecinho e fui. Fui sozinha. Esse primeiro encontro é, obviamente, inesquecível. Eles tinham dividido salas, né, em temas, né? Então tinham questões de homossexualidade política, a homossexualidade e as questões da violência, o assumir-se, vários assuntos, né? Era um bando de jovens. Ninguém era velho naquela época. Ninguém era velho. Mesmo o mais velho, que para nós que estávamos com 20 e poucos anos pudesse parecer, era muito jovem. A gente estava nos 20, o Darcy Penteado, por exemplo, ele devia ter o quê? 38? No temário tinha gays, a homossexualidade e a velhice. Sabe aquela síndrome do já que vamos fazer esse encontro? A gente tinha no temário tudo o que se pode imaginar. Tem que discutir racismo no movimento. Em abril de 1980. Tem que discutir racismo. Tem que criar rede nacional. Sabe? No temário, você fala, não, isso é agora. É genial as coisas que foram discutidas ali. Só sei que eu fiquei maravilhada, porque era uma aula. Era uma aula do que estava acontecendo no país, né? Era uma aula de como eles lidavam com a homossexualidade sem papéis. Mas sem um estereótipo. Eram pessoas iguais, né? Discutindo um monte de coisa. Eu fiquei maravilhada. As lésbicas tiveram uma incidência dentro da organização de temário, né? Dentro de toda a infraestrutura, da parte de segurança. Era a Liz que coordenou a parte de segurança, então tinha gays do Rio, né? Eram gays e mulheres que fizeram parte, mas a coordenadora de segurança era a Lição. Do EBO, eu era a coordenadora de segurança, né? Então, nós comunicamos à imprensa toda que não ia ser, eles não podiam entrar lá para filmar. Todo mundo tinha uma expectativa muito grande. E a gente, cada um que entrava, era uma felicidade, né? Porque, puxa, estava enchendo, o teatro estava enchendo, e o teatro lotou. Lotou o teatro, entendeu? Era gente sentada por tudo quanto era canto. Nossa, era muito lindo aquele momento, né? Nós estávamos lá com praticamente 1000 pessoas lá dentro do teatro. E eu me lembro da minha emoção de ver aquele teatro tomado e ver aquelas pessoas ali, todo mundo se assumindo, né? Todo mundo, eu sou gay, eu sou lésbica, né? Então era uma coisa assim de muita emoção. Foi uma luta muito grande, sabe? Você conseguir, naquele momento, trazer tanta gente, né? E que a gente conseguiu ver a força que nós tínhamos naquele momento, né? E veio do sonho, de alguns sonhos, de outros tantos sonhos, e que as pessoas que chegaram ali, elas estavam dizendo assim, realmente precisamos lutar, né? Nós precisamos disso, nós não podemos continuar mais como estamos, né? E assim, temos que ser visíveis, temos que dar, né, a visibilidade das questões, principalmente acabar com a violência, né? O movimento, naquele momento, a questão das trans, travestis, não me lembro de travestis e transexuais participando das discussões. Isso é uma coisa que vai acontecer bem depois. E aí a gente até dizia, a gente não pode fazer a discussão por elas. Elas precisam estar dentro da discussão. E elas não vinham para dentro da discussão. Elas não conseguiam vir, entendeu? Elas não se identificavam, né? E eu acho que isso foi ainda por muitos anos, aconteceu essa situação. Na verdade, assim, o movimento de prostitutas, esse com a participação das travestis, ele surgiu sem nenhum, assim, sem nenhuma participação ou talvez sem nenhuma observação
do movimento LGBT, movimento MH, do movimento homossexual, que também nessa época estava em fase de organização, mas não tem nenhuma aproximação. Então, das abordagens que eu participei com as travestis no início, medo de se organizar e descrença de que a gente que estava tentando se organizar falou: vocês vão mudar o quê na minha vida? As coisas não estão interligadas. Então, o movimento de prostitutas, com a participação das travestis, nasceu da necessidade realmente de ter um organismo que defendesse prostitutas e travestis e que precisava, de alguma forma, mostrar para a sociedade, mostrar para o governo que éramos cidadão e que as imposições eram pagas, inclusive numa caixa de fósforo. Essa foi fala de Bianca lá nos anos, nessa década lá de 70 para 80, que ela diz: nós pagamos impostos até numa caixa de fósforo, então nós podemos nos organizar e temos o direito e vamos brigar por ele. A parte não muito boa do Somos, desgraçadamente, foi o racha do Somos. Então, o grande racha se configurou quando houve uma manifestação em Vila Euclides, em São Bernardo, e houve um debate dentro do Somos: vamos ou não vamos? E um grupo disse: claro que vamos, e outro grupo discutiu e disse: se nós formos debaixo das bandeiras da Convergência Socialista, não, porque este grupo não pertence a nenhum partido. E fomos mais ou menos 50 pessoas, lésbicas e gays, para o ABC para participar no 1º de maio. Em maio, só que tinha um clima muito pesado neste transcurso. Tudo acontece em 80, que era autonomia ou partidária. Tinha partido? Não, ali no MDB, porém tinha as organizações, tinha a Convergência Socialista, mas isso levou a um racha. Nós estávamos muito fortalecidas, as lésbicas, falando: mas será que a gente prescinde, né, de estar dentro do Somos, eles só brigando? Essa briga não é nossa, essa briga não era nossa, nós tínhamos tanta convicção de que a gente precisava ser autônomas de qualquer questão político-partidária, de qualquer corrente. Gente, a corrente de esquerda tinha batido na gente com corrente, né? Corrente literalmente, de ferro. Não, as mulheres que integravam o movimento feminista não nos queriam. Então, por que a gente ia pensar em grupos? Não dava para pensar nem em grupos de esquerda. É muito doloroso falar de tudo isso. Eu tenho uma vontade imensa de chorar, porque a nossa utopia naquele momento, ela desandou, foi por terra. A gente chorou tanto quando nós descobrimos isso, e tudo que nós queríamos de inovação foi por terra. O que é que nós queríamos? Nós queríamos um movimento popular autônomo. Era uma questão muito importante para uma proposta anarquista. Nós queríamos ação direta, que as pessoas falassem pela sua própria voz. Né? E nós queríamos que, de fato, houvesse uma voz ali dos homossexuais se manifestando. Um dos motivos dessa briga, por exemplo, do primeiro encontro, é se íamos, que fomos no PIN, no racha, se íamos ou não no dia 1º de maio para São Bernardo do Campo, que foi a passeata dos 100 mil, né? No 1º de maio, em São Bernardo do Campo, com o Lula preso, que era o maior dirigente sindical, com todos os metalúrgicos parados há meses, né? E todos os sindicatos do ABC sob intervenção. O governador de São Paulo era Paulo Maluf, mas quem estava mandando era o comandante do 2º Exército. Ele estava governando aqui, entendeu? Então, participamos no 1º de maio. Isso provocou uma divisão muito forte dentro do Grupo Somos, com um setor minoritário que saiu da organização para formar outra organização. E ficou um grupo que não sabia o que ia fazer para levar adiante as coisas, porque o nome, por motivos que eu não posso mencionar nesse momento, seria muito mais complicado, acabou ficando com esse grupo, que era um grupo majoritário, porque era um grupo que estava organizado para ser majoritário. Com a gente, dentro do movimento, dentro do Somos,
né? A complicação que tinha era porque nós não tínhamos espaço para discutir, né? E conversar as nossas questões de lésbica, né? Até que nome que dá ao movimento, se é um movimento de lésbicas ou que tipo de nome que é. E aí a gente entendeu que era importante fazer o resgate desse nome lésbicas, né? Através da questão de Safo, da Ilha de Lesbos, né? E aí a gente foi começando a construir esse processo. Então aquela briga não era nossa. Em maio de 80 a gente faz uma carta na reunião de 17 de maio, que o Somos teve logo depois do encontro de abril, e a gente apresenta essa carta saindo, e aí muda o nome, né? Porque o LF, o Lésbico Feminista, a facção, o subgrupo do Somos, deixa de existir, a gente sai. Algumas lésbicas permaneceram. Eu permaneci no Somos, permaneceu eu e acho que mais 3 ou 4 mulheres. E aí o pessoal se separaram, as meninas foram só pro Galf. Mas assim, nada como o tempo, né? E o tempo vai demonstrando que realmente tem situações que não tem como. O movimento, nós só poderíamos crescer melhor, desenvolver melhor, se nós estivéssemos de fato enquanto só nós. Aí todo mundo saiu do Somos, e nós montamos o Terra Maria Opção Lésbica. O João Silvério já tinha saído também na época que eu entrei no Somos, então eu peguei a época do James. Tinha aquela discussão da convergência, tinha o trabalho, tinha os intelectuais, professores e tal, e tinha os da periferia, que era, sabe, as bichas mais soltas, mais normal, sabe, mais tranquilas, mais assim, que é o estereótipo que se fala que é a bicha poc-poc, entendeu? Eu não tinha necessidade de ser vista só como mulher, entendeu? A minha necessidade primeira era política, de classe, era racial, porque a questão racial era discutida, é questão homossexual, no geral. As poucas vezes que eu tentei fazer um grupo só de mulheres, assim, que eu tentei fazer, não, que eu tentei entrar, eu me batia com isso. Em um dos grupos, por exemplo, eu me batia com isso. Mas por que esse preconceito com as mulheres do gueto? Tinha problemas também entre as lésbicas. Por exemplo, sofre um racha. Há um racha. Porque algumas mulheres, algumas lésbicas, entendiam que tinha, sim, imagino que discriminação advinda de classe social. A gente não parava para conversar da gente. Nós parávamos para conversar das ações políticas, da nossa incidência, de como a gente ia transformar tudo isso. Então, nós não falávamos muito da gente. No fundo, não tinha nenhuma de nós era rica. Nenhuma de nós que estavam naquele momento tinha vindo de uma família. Não tinha. Mas nós somos acusadas, sim, de classistas. De não travar essa coisa. Por quê? Eram as mais velhas com as que chegavam no grupo, as mais novas. E a gente não fazia... sabia fazer, não sei o que acontece. A gente discutia como formar um grupo feminista que tinha que dar voz a todas, mas também quem chega não chega falando, né? Já chega assim, preparado. Aí não fala nessa, vai ser quando, e não fala na outra reunião, e a gente continuava falando e tal. E elas fundam Terra Maria. Racham e fundam Terra Maria. Que era porque não dava para trabalhar com a gente. Olha que interessante, né? Essa é uma conversa que deveria ser feita com as que estão vivas. Vilminha não está mais, mas ela foi do Terra Maria, mas a Alice foi do Terra Maria. O Galf também depois sofre um outro racha. Se cria o Deus a Terra, um boletinzinho e tudo. Houve uma dissidência, né, de um grupo de pessoas que não concordavam com as ideias do Somos e vão criar o grupo AUE, né, o grupo era liderado por Marcelo e Leila Miklos, né, e eu fico com o grupo AUE.
O que aconteceu na época é que o AUE resolve fazer um outro grupo, tinham a ver com as discussões sobre o movimento e a luta maior. Isso era um assunto muito constante, né? Muito constante. Em São Paulo, mas que reverberou aqui no Rio de Janeiro, né? Era uma coisa muito engraçada, porque nós que somos, nós queríamos uma coisa pública, nós queríamos sim meter o pé na porta e lutar contra a homofobia, que na época não tinha nem nome, né? Na época eram crimes contra homossexuais e que eram cometidos de todas as formas. Nós tivemos muitos amigos internados quando se assumiam em casa, quando tinham dúvidas, ou quando a própria família achava que era mais trejeitos, a menina era mais, né, trunculentazinha, já as famílias que podiam já começavam a internar, dizer que isso era caso de sanidade mental. Isso doía muito na gente, então a gente queria eventos públicos, a gente queria dar cara para bater na rua e poder bater na cara de quem viesse dar nada a gente. Porque nós só divergimos das pessoas na cama da gente. E ali eu acho que a grande maioria ainda nem tinha tanto lance de sexo, né? Motel não aceitava casal homossexual, você tinha que pagar 2 quartos se fosse para motel. Você podia levar amiguinho em casa 1 ou 2 vezes se você morasse com a família. O Somos foi se dissolvendo, acho que um processo natural, um desgaste que não aconteceu com outros grupos, como o Grupo Gay da Bahia, talvez até pela liderança muito forte do Luiz Motti. No Somos não havia uma liderança muito forte, então era uma coisa mais diluída, eram várias pessoas e cada uma com sua individualidade, e se uma, de repente, discordava de algum aspecto que essa pessoa achasse fundamental, ela saía do Somos, e assim saiu um, saiu o outro. E aí os grupos vinham muito desgastados, já nesse ano 83, por aí. E aí também coincide com a chegada aqui no Rio do Heber Daniel, que nesse momento se aproxima. Daniel é um dos últimos exilados a voltar do exílio na França, dentro da anistia, né? Ali já começa a se pensar a ideia de uma cidadania onde mostrava a homossexualidade desde uma outra visão. Era a ideia de cidadania que vinha na frente da ideia de sexualidade. Ou seja, era, vamos dizer assim, talvez sexualizar uma ideia de cidadania que começava a aparecer no Brasil, inclusive, naquele início de 83, 84. E ali, também um período extremamente rico politicamente. É um período de desbunde no Rio de Janeiro, né? É aquele período em que a gente ia para a Bolsa e também tirava a sunga, tirava o calção, todo mundo pelado, rodando as sungas dentro no verão, ali na frente do Copacabana Palace. Muitas pessoas acham que as mulheres lésbicas não são mulheres. Acham que é um terceiro sexo, uma marciana. Eu acho isso importante, porque quando a gente pensa que se é mulher, coloca-se um estilo de vida lésbico como possível para qualquer mulher. E agora, me dirigindo mais para as mulheres lésbicas aí do Brasil todo, quer dizer, a gente existe, por enquanto é um grupo pequeno, e a gente está tentando pensar sobre isso, aliviar as mulheres da culpa, vergonha e dos conceitos que fazem mal, que atrapalham a vida da gente. Não é a nossa sexualidade, mas a repressão que a gente sofre, o policiamento é que faz mal. É que eu tenho em mãos um documento recebido do Conselho Federal de Medicina, onde o Conselho propõe que a homossexualidade não seja considerada doença mental e que as pessoas que procurem o psiquiatra em função da homossexualidade fiquem na categoria de discriminação social. Depois de 21 anos de ditadura, eu acho triste um pai ou uma mãe que tenha que virar um policial em cima do seu filho. Eu proponho que as pessoas respeitem mais os seus filhos,
que pensem que todos os seres humanos têm direito a ser, a sentir e a pensar aquilo que está dentro de si. Existia nos anos 80 o Código 302.0 da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, que classificava a homossexualidade como doença e ou transtorno mental, né? Então, houve toda uma mobilização de tentar mudar o Código Internacional de Doenças e pressionando o Conselho Federal de Medicina para influenciar nisso também. Então, também foram anos de luta, se eu não me engano, entre 82 e 85. Eu percebi que era um ponto importante, porque ser considerado como desviado e transtornado sexual fragilizava a nossa condição de cidadão pleno. O João Antônio tinha toda uma perspectiva e eu acho que a própria visão dele mais global, que também tem a ver com a época do período da ditadura, de limites no Brasil, e que pessoas começam a, mesmo independente de ser exilados, mas tentam algum contato, alguma referência com o exterior, que de alguma maneira te permite estranhar a situação e sair dela, né? Mesmo que você não saia fisicamente. Então, João Antônio já fazia muito isso. Desde 1972, ele foi o primeiro homossexual filiado à ILGA, na América Latina, né? A International Lesbian Gay Association, que na época não era lesbian, era só a International Gay Association, né? Então, isso abriu um leque de interlocução no cenário internacional. Os movimentos estavam ressurgindo, né, num período ainda de ditadura militar. E, óbvio, a gente estava lá indo para a rua, né, indo, mas muito timidamente, sendo vigiados, né, normalmente ainda sendo acompanhados passo a passo, né, pelas forças, né, de segurança, etc. Então, essa rede desse abaixo-assinado, eu acho que foi se construído muito nesse espaço da academia. Nós, abaixo-assinados, reivindicamos que o INAMPS exclua de aplicação no Brasil o parágrafo 302.0, que considera o homossexualismo como desvio e transtorno sexual. Quando teve a reunião da SBPC aqui em Salvador, conseguimos estar lá no boletim, se eu não me engano, mais de 3 ou 4 mil assinaturas, só de uma vez, numa época que era dificílimo. Não é hoje que você faz um abaixo-assinado na internet e em poucas horas você consegue milhares. Não, aquilo era um trabalho, né? E explicar o que era, as pessoas eram muito resistentes à ideia de apoiar o movimento homossexual. Ao chegar para a pessoa, não me lembro de nenhuma que tenha dito, não, eu acho que é uma doença sim, e eu não vou assinar isso não. A sociedade já estava preparada para aceitar que não era uma doença propriamente. Depois de muita publicidade na televisão, rádio e 16 mil assinaturas, finalmente o Conselho Federal de Medicina julgou esse caso e deu causa ganha. Ou seja, a partir de 1985, em mais ou menos 3 anos de campanha, nós conseguimos retirar a homossexualidade da classificação internacional de doenças no Brasil, deixou de ter efeito no Brasil. Todos esses movimentos faziam parte desse processo de redemocratizar o país. E foi até um período de muita esperança, eu acho, muito energia bastante positiva de criar uma nova fase, um novo Brasil, um novo momento na política brasileira, aonde diversos grupos que tinham sido excluídos teriam o seu espaço. E isso estava caminhando numa direção muito otimista e a AIDS estava caminhando na contramão, vamos dizer. E foi um choque, e um choque bastante difícil até. Existe um esfriamento
muito grande, existe um medo muito grande, existe uma dúvida muito grande, paira no ar um medo desse desconhecido, né? E aí o movimento, né, esse movimento político, né, ele fica um pouco estacionado. A chegada da AIDS foi um choque, realmente, foi um baque, porque exatamente quando se consegue derrubar essa questão do desvio e transtorno sexual, exatamente nesse momento, quando os grupos estão estruturados de certa forma, de repente vem uma coisa que inicialmente é chamada de peste gay, de câncer gay. Então isso foi um impacto. O impacto inicial veio assim, através de um preconceito, porque inicialmente havia pouquíssimos casos no Brasil que se soubesse, 84, 85, né? A gente olhava para aquilo como uma espécie de distância, tentando manter uma distância, tipo, num primeiro momento, não, isso é uma invenção, num primeiro momento isso não vai me atingir, isso é uma invenção americana, isso é uma forma de reprimir os ganhos, né, e a liberdade que a gente conseguiu até aqui. Aí a questão da camisinha aparece, né? Também começam a aparecer os primeiros materiais informativos sobre AIDS. O preservativo entrou na sua vida de uma forma abrupta. Hoje em dia, toda essa geração de 20 anos, 25, 30 anos, não entende. Eles nasceram dentro do preservativo, mas a nossa geração, que eu estou com 60 anos, não nasceu dentro do preservativo. Era muito difícil para nós, jovens, né, corpulentos, corpos super sexys, você em plena juventude, você achando que aquele tempo ali não passa, né? Você ter que dar uma guinada para uma vida séria, uma vida de enfrentamentos, uma vida de dúvidas, uma vida de medos. Mesmo você deixando a impulsividade sexual, né, ela aflorar mais do que o seu medo, mas era uma coisa, parecia que era até um ópium. Meus amigos todos eram dos Somos. Minha vida era completamente voltada para os Somos. Eles tinham uma espécie de lema, pelo prazer, né? Então, quanto mais você trepasse, melhor. Então, nem se falava em camisinha, coisa assim na época. Então, quando veio a AIDS, assim, mais da metade dos meus amigos e conhecidos morreram. Então daí, sabe, teve gente que se suicidou, 2 amigos meus se jogaram de edifícios. Praticamente houve uma sucessão de coisas. À medida que o Somos foi se desfazendo, o João Antônio criou o Triângulo Rosa. E, ao mesmo tempo, surgiu o problema da AIDS. Exatamente 84 já, 85, acontecem essas coisas, Triângulo Rosa e AIDS. E aí vem uma outra divergência dentro do próprio Triângulo Rosa. O João Antônio querendo, obviamente, lutar pela questão mais política e achando que a questão da AIDS devia ser abordada de uma outra forma. Por quê? Essa era a posição do Mascarenhas. Mascarenhas entendia que se o movimento homossexual fosse fazer um enfrentamento à AIDS, estaria endossando o discurso de que a AIDS era uma doença de homossexual. Tanto que o Mascarenhas defendia a expressão populações ou segmento em risco, e não grupos de risco, como a mídia veiculava e os órgãos governamentais da área de saúde utilizavam. E eu e mais alguns achávamos que não,
que realmente a AIDS estava afetando, sim, homossexuais, em sua maioria, e que, portanto, deveria haver um engajamento. Então, houve uma solução, eu e o Hamilton, que éramos médicos, fomos designados para sermos os representantes do Triângulo Rosa na luta contra a AIDS, e aí fomos participar de reuniões na Comissão Estadual de Luta contra a AIDS, que foi criada aqui no Rio de Janeiro e tal. Me lembro que houve um ministro da Saúde que disse mesmo: não, essa questão da AIDS não precisa ser muito abordada pelo governo, porque isso é um problema de bicha rica. Porque ele achava que somente gays que viajavam para os Estados Unidos, por exemplo, é que pegavam HIV. Disse isso o ministro da Saúde. O governo brasileiro demorou a fazer realmente uma campanha de prevenção da AIDS. A primeira campanha foi, se não me engano, em 87. Naquela época já existia a camisinha, né? E ele, né, distribuía essas camisinhas para essa população, e a gente via que as travestis ainda estavam morrendo, né, em consequência. Muitas. Não era uma, duas, era assim por semana, mais de 10 que a gente perdia. Eram gays, naquela época eu não tinha aquela coisa assim, né? É travesti, é gay, né? Eu via que realmente a nossa população estava realmente morrendo, né? Baixava o hospital, não saía mais, morria, né? E muitas nem chegavam a baixar. E eu me lembro que, olha a loucura da minha cabeça, né? Eu sempre pensei que a bencitacil era a cura de tudo, né? E não era, só para, né? E várias, eu chegava na casa dela e disse: não, vamos fazer uma bencitacil que vai melhorar. E nada. Ela acabava morrendo, né? Até gotas de criolina foi receitado para tomar, 7 gotas cada uma tomava, que curava a AIDS. Eu me lembro muito bem, várias amigas minhas tomou e passou muito mal, vomitou, teve que fazer tratamento sério porque deu problemas digestivos, tudo porque a gente ficou desesperada. Ela foi como se uma tempestade para as travestis, principalmente algumas que já tinham uma certa vontade de mudança, de fazer um país mais igual, foram dizimadas. Se a gente tivesse tido o privilégio de ter elas conosco até agora, estava muito melhor. A coisa tinha melhorado muito, porque eram pessoas de extrema importância, chaves de extrema importância para a luta contra a transfobia. Começou essa onda de mortes, assim, e não havia nada que a gente pudesse fazer, não sabia como que pegava, e que a gente também podia ser o próximo. Nada, sabe, se fulaninho, meu melhor amigo, que faz tudo o que eu faço, está com AIDS, então eu também posso estar com AIDS. E a gente não sabia, não tinha um vírus, nada sabia, não era uma coisa que caía do céu. Pum, 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 as pessoas morrendo feito moscas. Eu pensei que ia morrer. Que eu via as travestis morrendo. Amigas daquela geração, daquela época, não tem mais nenhuma. Elas estão em fotos. A gente vê, né? Quando a gente olha, tu vê aquela coisa assim que vê. Não, ela morreu. Em quê? De quê? Eu vi que a AIDS não tem fronteira, né? Mas foi um impacto, assim, foi matando, assim, muitos, né? E tanto que eu falo, teve um recuo do movimento, porque, na verdade, ironicamente, quem puxava o movimento na época era mais os gays. Se a maioria foi se contaminando, os que estavam na liderança, poucos sobraram. Então o pessoal foi... E os que sobraram ficaram com medo, né? Praticamente você não via mais falar do movimento, né? E aí é que eu sempre digo, eu sou lésbica, mas eu não ia fechar os meus olhos vendo os meus amigos maus e algumas amigas também. Porque existia as pessoas bissexuais, nós tínhamos pessoas bissexuais conosco. O que vai acontecer? As lésbicas, isso se fala nada sobre isso, se tornam cuidadoras.
se tornam cuidadoras dos gays. Os gays que a família não aceitava, que viviam sozinhos, que estavam muito doentes, que estavam morrendo, quem cuida? Fica em quem? Fica com quem? As lésbicas, evidentemente os gays também, mas as lésbicas assumiram muito isso, de cuidar dos amigos. O que importava para o Daniel era a questão de cidadania, e dentro da Bia, ele e o Betinho, quer dizer, tinham ainda aprimorado mais essa ideia de solidariedade, quer dizer, o que importava era a solidariedade, não a identidade, mas essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas isso não era movimento, não era movimento, eram pessoas isoladas que pensavam a questão. E acho que foi nesse momento, não foi? Que o movimento homossexual começa a mudar, começa a se profissionalizar, porque tem financiamento. Quer dizer que o financiamento veio por causa da AIDS, né? E veio, né? E fez com que esse movimento pudesse se estruturar, pudesse se organizar, não é? De uma forma distinta, né? Isso é importante lembrar, né? Quer dizer que do mal veio um bem, pelo menos, na minha opinião. Quer dizer que foi mais fácil se organizar. A única coisa boa que veio com a AIDS é que a sociedade não podia mais fingir que não existiam homossexuais, né? Então vieram à frente das notícias da forma mais triste, morrendo. Quase todo mundo que eu conheci no Grupo Somos morreu. Eu acho que a grande força do movimento LGBT, que surgiu desses primeiros anos da AIDS, foi justamente por causa da maneira dramática que a epidemia impactou as comunidades nessa época. João Antônio Mascarenhas tinha uma redação perfeita e ele sabia como escrever um ofício para órgãos públicos, etc. E foi ele que, no momento da Constituinte, percebeu a importância de incluirmos na nova Constituição, entre as garantias e direitos individuais, a proibição de discriminar por sexo, cor, religião e orientação sexual. Esse termo não era corrente no Brasil. Foi ele que tomou, ele queria saber como é que se devia incluir na Constituição, já que ainda a Constituição da África do Sul, que foi a primeira do mundo a incluir a proibição de discriminar por orientação sexual, se não me falha a memória, ainda não tinha oficializado esse termo. O certo é que João Antônio fez uma pequena pesquisa, no qual eu colaborei, junto a Peter Frey, Maria Manuela da Cunha e alguns outros antropólogos, perguntando se o termo orientação sexual era o mais acertado. E, de fato, foi esse o termo escolhido, porque não se queria escrever, é proibido discriminar a homossexualidade. Queria um termo mais genérico que abrangesse outras expressões. No processo da Assembleia Nacional Constituinte, houve abertura para se ouvir grupos sociais diferentes, né? As mulheres também é um importantíssimo movimento feminista, que elas já estavam atuando junto aos parlamentares há muito tempo. Então, além dessas alianças, na política partidária, o Partido dos Trabalhadores foi fundamental. Claro que aconteceram alianças com outros parlamentares, por exemplo, do PDT, do PMDB, do PCdoB. O João Antônio, como eu falei, ele foi convidado, foi o primeiro homossexual também a proferir palestra no Congresso Nacional. E ele chegou a falar em 2 comissões. As reuniões das subcomissões. A Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, da Comissão de Ordem Social, recebeu representantes do Triângulo Rosa, que é um grupo de liberação homossexual do Rio de Janeiro. Eles foram apresentar propostas aos constituintes em benefício dos homossexuais de todo o país, nas questões relativas à discriminação no emprego, na custódia dos filhos e na educação. O líder do grupo, João Antônio Mascarenhas, disse que a subcomissão recebeu muito bem as propostas apresentadas e falou da discriminação. Há muitos casos em que homossexuais casados vêm a depois se separar e têm filhos, e os filhos passam a ficar sob a custódia do outro ou da outra,
exclusivamente porque um era homossexual, mesmo quando esse ou essa realmente estaria muito mais habilitada a ter a custódia dos filhos. Você precisava ter, se eu não me engano, 320 votos a favor para a orientação sexual ser incluída e, na verdade, não chegou a esse número, né? Não teve. E acho que a discussão não passou realmente pela predominância de um posicionamento conservador, né? Mas por que foi importante? Ganhos desse processo da Constituição, da Constituinte, como eu falei. Primeiro, a abertura de um leque de interlocuções e parcerias, né? Com outros movimentos sociais, ganha-se espaço na imprensa para aparecer os homossexuais pela primeira vez como seres diferentes daquela bicha que é ser cidadão, sabe? Bicha quer ter direito, aquelas manchetes horrorosas que eu falei que apareciam nos jornais. Então, pela primeira vez nos jornais, os gays aparecem de uma maneira positiva. Estão lutando por seu direito, eles querem um espaço para serem ouvidos, né? Então, o registro da Constituinte foi importantíssimo para o movimento também aparecer na cena pública de uma forma diferenciada. Eu não considero exatamente uma derrota, eu considero que foi um avanço, porque deu visibilidade à questão da orientação sexual, inclusive o próprio termo orientação sexual passou a ser conhecido, porque antes se falava muito em opção sexual, como se as pessoas escolhessem, eu vou ser gay porque eu acho interessante, os gays são bonitinhos, então eu vou ser gay. Ninguém escolhe, não há opção sexual. O João Antônio, ele sempre teve uma visão de longo prazo. Então, às vezes as pessoas começam e tem uma questão, por exemplo, o movimento tem uma questão que acha que tem que superar e que isso vai ser resolvido em 2 meses. Não dá. Até porque não depende só do grupo, né? Depende de toda essa teia de relações que se constrói e de você ter um foco claro de onde quer chegar. Então, nesse percurso da inclusão da não discriminação por orientação sexual no Código de Ética Jornalista, foram quase 3 anos de discussão até você conseguir. E depois isso vai se repetir no período da Constituinte, quer dizer, veja que o processo vem andando, onde a escolha da expressão orientação sexual foi definida, muito bem amparada com todo esse diálogo intelectual, né, com diversas áreas. Depois você tem um ganho no Código de Ética do Jornalista, que não era uma questão, vamos dizer, legal, mas uma questão ética mesmo, né, do trabalho desses profissionais, e com esse cenário que eu falei de como a imprensa cobria a questão no momento. E depois, quando é instalada a Assembleia Nacional Constituinte em 87, já há esse acúmulo de debate interno ao grupo, tenso ainda o tempo inteiro, tenso até o final. Por essa ocasião, todos os municípios do Brasil foram obrigados, não sei se depois, logo após a Constituinte, a proclamação da Constituição de 88, todos os municípios foram obrigados a criar uma lei orgânica municipal. E que nós aqui incluímos na Lei Orgânica de Salvador a proibição de discriminar também por orientação sexual. Foi aprovado aqui. Por conta disso, inúmeros municípios têm feito, esse levantamento está feito no boletim do GGB, mais de 50 incluíram na sua lei orgânica, copiaram o município de Salvador. De modo que tem município no interior do Ceará, no interior da Bahia, que nem sabia o que era orientação sexual e está lá escrito, é proibido discriminar por orientação sexual. De modo que não ganhamos na Constituinte, mas ganhamos nas constituições, nas leis orgânicas municipais, que é a Constituição Municipal, e depois algumas, quase uma dezena de constituições estaduais. É outra coisa que deve ser destacado sempre. O que esse ativismo conseguiu fazer com um número reduzidíssimo de membros e sem fonte de financiamento. A gente não tinha financiamento internacional nem nacional. A gente fazia com meios próprios para financiar. Então, eu acho que é muito importante destacar tudo que se conseguiu. A mudança no Código de Ética dos jornalistas,
a derrubada do 302.0 do Código do CID, né, que é a despatologização, e a luta na Constituinte. Isso não foi pouco naquele contexto, num contexto de interdito absoluto, né? Você sair de uma posição extrema de pária, de abjeto, e assumir o papel de agente político, de agente histórico, e reivindicar esse direito de fala e demandar nesses espaços. Isso não é pouca coisa naquele contexto. E isso deve ser muito, muito destacado. Sem internet, sem e-mail. E só se consegue alguma coisa se unindo e se fortalecendo. Temos que lutar pelos nossos direitos. E isso só o ativismo pode proporcionar. Unidos, cada vez mais fortes. Quando alguém me olhar, respeite a minha história. Quando alguém me olhar, respeite a minha memória. Eu segui e vivi preconceito por eu ser do meu jeito. Persisti. Também sofro de amor, mas eu faço da dor canção. Você nessa mesa de bar veio pra me ouvir cantar. Mergulha na minha canção, memória. E eu te conto que passei dessa mulher que me tornei. E vivo só pra transbordar de amor. Quando alguém